Suponha que aqui a gente tem a Terra. E a uma distância r da Terra, temos uma estação espacial que está orbitando em torno da Terra. O centro da Terra, a estação está distante a distância aqui da estação espacial até o centro da Terra eu vou chamar de r. Vou definir um vetor unitário aqui, r chapéu, que aponta do centro da Terra até a estação espacial. Aqui na estação espacial a gente tem um astronauta de massa m. Veja, essa estação espacial está orbitando a Terra, ou seja, está descrevendo um movimento circular ao redor da Terra. Portanto, em relação ao referencial inercial, existe uma aceleração centrípeta atuando aqui no astronauta e na estação. Afinal, o astronauta também está descrevendo esse movimento circular ao redor da Terra. ACP, aceleração centrípeta. Vamos desenhar o astronauta aqui fora. Ele está submetido a essa aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta que mantém o astronauta em órbita nada mais é do que a aceleração da gravidade. Em relação ao referencial não inercial fixo na estação espacial, existe uma outra aceleração atuando aqui no astronauta. Essa aceleração em relação ao referencial não inercial, nós já discutimos sobre ela em outro vídeo, é a aceleração centrífuga. Para você entender melhor sobre a origem dessa aceleração, eu vou retomar um exemplo que eu falei no vídeo sobre forças de inércia. Imagine que você tenha um ônibus aqui. Esse ônibus se move com aceleração A da esquerda para a direita. O passageiro que está aqui no ônibus, em relação ao referencial não inercial fixo no ônibus, ele sofre uma aceleração da direita para a esquerda, dada por menos A. O que é uma situação análoga ao que a gente tem aqui. A estação espacial sofre uma aceleração centrípeta direcionada para o centro da Terra. Logo, o astronauta aqui na estação espacial, em relação ao referencial não inercial fixo nessa estação, fica submetido a uma aceleração igual à aceleração centrípeta, igual em direção e em módulo, mas contrário em sentido. Ou seja,
aceleração centrífuga é igual a menos aceleração centrípeta. Análoga ao que a gente tem aqui, a aceleração desse passageiro, veja, a aceleração desse passageiro que eu vou chamar de A, a linha é igual a menos azão. Ou seja, uma aceleração com a mesma direção de azão, mesmo módulo, mas sentido contrário. E qual é o valor dessa aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado. Ômega é a velocidade angular com que esse movimento aqui circular é descrito, vezes r, que é a distância do centro da Terra até a estação. Isso daqui vezes r chapéu. Tem um sinal de menos aqui na frente porque a aceleração centrípeta possui sentido contrário do vetor unitário r chapéu. Então, a aceleração centrífuga é igual menos isso daqui. Ou seja, menos com menos dá mais. Então, isso daqui fica ômega ao quadrado vezes r chapéu. No vídeo sobre forças de inércia, foi demonstrado que a força resultante que atua em um objeto em relação ao referencial não inercial é igual às forças verdadeiras que atuam nesse objeto mais a força de inércia. A força verdadeira que atua aqui nesse astronauta é a força centrípeta. A força centrípeta é dada pelo produto da massa do astronauta pela aceleração centrípeta. Ou seja, F' igual a F, que é a aceleração centrípeta, menos m, ômega ao quadrado, r chapéu. E a força de inércia corresponde à força centrífuga, que é dada pelo produto da massa pela aceleração centrífuga. A aceleração centrífuga é essa daqui. Mais massa, ômega ao quadrado, r chapéu. Veja que esses dois termos se anulam. Então, F' é igual a zero. Isso significa que, em relação à estação espacial, a força resultante sobre o astronauta é igual a zero. Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa do astronauta vezes a aceleração em relação à estação espacial é igual a zero. Isso implica que a aceleração do astronauta em relação à estação espacial é igual a zero. E o que isso significa? Isso significa que, em relação à estação espacial, o astronauta está flutuando. O que ele sente é algo semelhante ao que a gente sentiria aqui na Terra se, de repente, a aceleração da gravidade se tornasse igual a zero. E existe um inconveniente associado a isso. O corpo humano está acostumado com as condições que a gente tem aqui na Terra. Praticamente o tempo todo, nossos músculos e nossos ossos estão sendo solicitados para sustentar nosso corpo. Se isso não ocorresse, se nossos músculos e nossos ossos não estivessem trabalhando constantemente, a gente seria derrubado no chão pela nossa força-peso, pelo nosso próprio peso. No espaço, na estação espacial, os músculos e os ossos não são tão solicitados como são para a gente aqui sobre a superfície da Terra. E existem inconvenientes associados a isso. Por exemplo, um astronauta que permanece muito tempo no espaço
acaba tendo os músculos atrofiados e acaba perdendo massa óssea também. Vocês já devem ter visto em imagem de televisão que quando a cápsula que traz o astronauta do espaço para a Terra aterrissa na Terra, esses astronautas não conseguem sair andando da cápsula. Eles precisam ser arrastados. Então, se existisse uma maneira de criar uma gravidade artificial, criar uma estação espacial que tenha alguma gravidade artificial, ou seja, algumas condições semelhantes ao que se tem aqui sobre a superfície da Terra, isso seria algo positivo em relação ao conforto e à saúde desses astronautas. E criar uma estação que possua condições semelhantes ao que nós possuímos aqui sobre a superfície da Terra é algo possível. E eu vou falar sobre isso agora aqui, utilizando outra folha. Suponha que, orbitando a Terra, exista uma estação espacial com uma forma semelhante a essa, ou seja, uma forma de rosquinha. E aqui dentro temos um astronauta. Como essa estação e o astronauta estão orbitando a Terra, o astronauta fica submetido aqui a uma aceleração centrípeta, que é igual à aceleração da gravidade. Agora, em relação ao um referencial não inercial fixo na estação, existe uma outra aceleração atuando aqui no astronauta, que é a aceleração centrífuga. Vou chamar essa aceleração centrífuga de aceleração centrífuga devido ao movimento em torno da Terra. Essa aceleração anula o efeito dessa aceleração, de tal forma que a aceleração resultante em relação à estação é igual a zero, como já mostramos na outra folha. Agora, se tivesse alguma maneira de anular o efeito dessa aceleração aqui, para que só restasse essa outra aceleração, que é igual à aceleração da gravidade, ou seja, se fosse possível, em relação ao referencial fixo na estação, eliminar essa aceleração centrífuga de tal forma que só atuasse a aceleração da gravidade, o astronauta e todos os objetos aqui nessa estação estariam submetidos a condições análogas ao que se tem sobre a superfície da Terra. E existe uma forma de fazer isso. Se a estação espacial começar a girar em torno desse eixo aqui, uma determinada velocidade angular, que eu vou chamar de ômega-e. Veja, quando a estação começa a girar, em relação ao referencial nessa estação, surge uma nova força centrífuga, com essa orientação aqui, que, dependendo da velocidade de ômega-e, anula o efeito dessa daqui.
restando apenas a aceleração de gravidade. A essa aceleração centrífuga eu vou chamar de ACFE, ou seja, aceleração centrífuga devido à rotação da estação. Ou seja, nós queremos que essa força centrífuga anule o efeito dessa daqui. Então, o que a gente tem que ter? Aceleração centrífuga devido à rotação em torno da Terra deve ser igual a menos ACF. Ou seja, devem possuir o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários. Devem possuir o mesmo módulo. Ou seja, A CFT deve ser igual a CFE. A aceleração centrífuga devida ao movimento em torno da Terra é igual a ômega-t vezes RT. Ômega-t é a velocidade angular dessa estação nesse movimento em torno da Terra. RT é a distância da estação até o centro da Terra. Aceleração centrífuga devido à rotação da estação é igual à velocidade angular com que essa estação está girando vezes o raio da estação. Desculpa, isso daqui é ao quadrado, o ômega ao quadrado. Então, o que nós temos? Ômega deve ser igual a ômega-t ao quadrado vezes RT dividido por RE. Isso é igual a ômega-t vezes RT sobre RE. Qual é o valor de RT? Ou seja, a distância da estação até o centro da Terra. A Estação Espacial Internacional está a cerca de 400 km da superfície da Terra. Então, RT é igual a 400 km mais o raio da Terra. O raio médio da Terra é de 6.400 km. Então, RT, aproximadamente, não é porque isso daqui é aproximadamente, 6.800 km. Vamos supor que essa estação espacial tenha um raio de 100 metros. Então, RE igual a 100 metros. Isso é igual a 0,1 km. O que é ômega-t? Ômega-t é a velocidade angular com que essa estação orbita a Terra. Ômega-t é 2π radiano. Utilizando a Estação Espacial Internacional, a Estação Espacial Internacional demora 90 minutos para completar uma volta ao redor da Terra. 90 minutos vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos, nós obtemos ômega-t em radianos por segundo. Isso é igual a 0,001163 radianos por segundo. Vamos substituir esses valores nessa expressão aqui, para calcular ômega-e. Ômega-e é igual
6.800 dividido por 0,1, raiz quadrada disso, vezes ômega t, 0,001163, que é aproximadamente igual a 0,303 radianos por segundo. Vamos ver quanto isso vale em graus por segundo. Pi radiano é igual a 180 graus. Então, 0,303 radianos é igual a x. Fazendo a regra de 3, a gente encontra aqui, x é igual isso multiplicado por 180 dividido por π. Aproximadamente 17,38 graus. Então, ômega é aproximadamente igual a 17,38 graus por segundo. Ou seja, essa estação, a cada segundo, precisa girar 17,38 graus, de tal forma que a aceleração resultante sobre o astronauta e qualquer objeto dentro da estação seja igual à aceleração da gravidade. E se o astronauta tivesse um astronauta aqui? Ele está orbitando a Terra, então existe uma aceleração centrípeta aqui associada a esse movimento. Cp igual gravidade. Existe, em relação ao referencial aqui fixo na estação, uma aceleração centrífuga devido a esse movimento em torno da Terra, devido a esse movimento circular em torno da Terra. Ou seja, uma aceleração centrífuga devido à órbita em torno da Terra. Existe também a aceleração centrífuga devido à rotação da estação. Perceba, antes de a estação começar a girar, a gente falou que essa aceleração centrífuga aqui é igual a essa aceleração centrípeta. Ou seja, igual em módulo, né? E igual em módulo e direção, mas sentidos contrários. Então, ACFT igual menos G. Veja, a aceleração centrífuga, ACFE, aceleração centrífuga devido à rotação da estação, deve anular o efeito de ACFT. Falamos sobre isso aqui, nessa situação aqui em específico. Ou seja, em módulo, ACFE é igual a ACFT. Mas, como para um astronauta aqui, veja que eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Mas eles possuem módulos iguais. Para um astronauta aqui, eles possuem sentidos opostos. Aqui possui sentidos iguais, mas continuam tendo o mesmo módulo. Ou seja, ACFE é igual a ACFT. ACFT é igual a menos G.
Qual é a aceleração resultante, então, sobre esse astronauta que se encontra aqui em cima? Chamar de a linha R, porque a aceleração resultante em relação ao referencial aqui fixo na estação é igual a soma desse vetor com a soma desse vetor mais a soma desse vetor. Esses dois vetores aqui são menos g. Então, menos g mais g. Esse daqui corta com esse daqui, então a aceleração resultante igual a menos g. Vou desenhar esse astronauta aqui. Aceleração resultante possui sentido contrário de g, mesma direção e mesmo módulo, mas sentido contrário. Ou seja, aceleração resultante esse daqui. Ou seja, essa aceleração mantém os pés do astronauta sobre o piso da estação. Você pode ficar confuso em relação ao que o astronauta sentiria aqui, mas ele não sentiria tonto e nem cairia. Afinal, a aceleração mantém os pés dele fixos sobre a estação. Veja, aqui na Terra, quem está aqui é a linha do Equador, aqui é o norte, aqui é o sul. Quem está aqui no hemisfério sul está, entre aspas, de cabeça para baixo. Mas você não se sente dessa forma. Na verdade, não existe para cima ou para baixo no espaço. Não existe esse tipo de coisa. Você se sente normal aqui. Não se sente tonto, não se sente nada. A mesma coisa aconteceria com esse astronauta aqui. Você pode estar se perguntando, mas por que não temos uma estação espacial como essa daqui? Eu acredito que o principal motivo seja econômico. A Estação Espacial Internacional que nós temos, que de fato está orbitando a Terra, custou 150 bilhões de dólares para ser construída. Isso com o valor do dólar de 2010. Eu acredito que o dólar hoje em 2018 esteja mais caro do que era em 2010. Imagine uma estação como essa daqui, com um raio de 100 metros e que gira em torno do seu próprio eixo. Certamente custaria muito mais caro do que a Estação Espacial Internacional que nós temos. Então, eu acredito que o principal motivo de não termos uma estação como essa sejam motivos econômicos que interferem. Se não fosse tão caro, eu acredito que a gente teria uma estação como essa daqui orbitando a Terra. E era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo.